Al sol de outubro se filtraba entre as hojas douradas de los árboles del Parque del Retiro, criando um mosaico de luz y sombra sobre los senderos empedrados. Amara Sankara caminhava com passo decidido hacia el ginásio de artes marciais donde entrenariam sus estudiantes esa tarde. Sus trenzas africanas se balanceavam suavemente mientras ajustava la coia de sua bolsa deportiva, que continha seu uniforme de coar e perfeitamente dublado. A los 30 dos anos, Amara viesse de Madrid a seu lugar durante los últimos anos. Nascida em Senegal, havia legado a Espanha para estudar engenharia civil na Universidade Politécnica de Madrid, pero a sua paixão por as artes marciais la havia levado por um caminho diferente. Ahora era proprietaria de pequeno pero respeitado do Joanel Barrio de Malaza, donde ensaba coari tradicional a niños y adultos de todas as idades. Ela era fresco de outro levava el aroma de las castas asadas que vendia anciano na esquina de aquele Alcalá. Amara sonriu ao recordar como esse mesmo olor lhe havia dado la bienvenida a Madrid anos atrás, quando era uma estudante universitária plena de suos y determinação. Mientras esperava na parada del autobús de la linha 27, que la levaria desde el centro hasta seu dojo, notou as miradas curiosas de algumas pessoas. Era algo a lo que se havia acostumbrado com los anos ou que nunca deixava de sentir uma peca punzada nel pecho. A sua presença, alta y elegante, com a sua pele escura y sus rasgos africanos, causava certa expectação em alguns madrilos, especialmente em los países mais tradicionais. El autobús ligou com seu característico sonido de frenos pneumáticos. Amara subiu mostrando seu abono transporte ao conductor e humble mayor de bigote gris que lhe dedicou uma sonrisa amável. El veículo iba moderadamente leno trabalhadores que regressavam de seus empregos, estudiantes com mochilas carregadas de livros, y algumas madres com niños pequenos que observavam curioso el paisagem urbano por as ventanilas. Amara encontrou asiento livre junto a la ventana y se acomodou, aproveitando el trayecto para revisar mentalmente a classe que impartiria essa tarde. Seus estudiantes estavam preparando-se para o próximo exame de grado y sabia que vários deles estavam nerviosos. Como instrutora de quinto tem cinturão negro com 5 raias douradas, tinha a responsabilidade de guiá-los no solo na técnica, sino também na filosofia e el respeito que caracterizavam as artes marciais tradicionais. El autobús se detuvo na parada de tribunal y subiu grupo de jovens que hablavam animadamente sobre partido de futebol. Suas vozes llenaram el ambiente com a energia típica de los aficionados del Real Madrid, que habían ganado el dia anterior. Amara sorriu discretamente. El futebol era uma das coisas que mais lhe gostava de viver em Madrid, a paixão desmedida que despertava el deporte, além das celebrações espontâneas nas calles, a forma em que unia pessoas de todos os orígenes. Sin embargo, no todos os passageiros pareciam compartilhar o bom humor general. 3 asientos adelante, homem de mediana idade, vestido com traje gris arrugado, observava com evidente molestia aos jovens que celebrava. A seu rosto mostrava uma expressão de desdém que Amara havia aprendido a reconhecer com los ojos. Era essa mirada que havia visto demasiadas vezes, carregada de prejuízos y ressentimento. El hombre de unos 45 anos tinha el cabelo casto peinado hacia atrás y na barba de vários dias que não conseguia ocultar da amargura de sua expressão. Seus olhos pequenos y hundidos se moviam inquietos por el interior del autobús, deteniendo-se ocasionalmente em outros passageiros com uma expressão de desaprovação. Quando a sua mirada se cruzou com a de Amara, ela pôde ver como a sua expressão se endurecia mais. Era uma reação que conhecia bem, y que la havia acompanhado durante seus anos em Madrid.
Alguns la miravam com curiosidade inocente, outros com admiração genuína por seu porte elegante, pero também estavam aqueles cujas miradas carregavam o peso de décadas de prejuízos herdados. Amara desviou a vista hacia a ventanilla, observando como aliás quelos de Madrid se sucediam e um familiar baleio urbano. Táxis amarelos serpenteando entre o tráfico, peatões cruzando aliás quelos com a prisa característica de aliás grandes cidades, terrazas de bares donde los madrilos disfrutaban del último sol antes de llegar el frío del invierno. El autobús girou en la glorieta de Bondad, y Amara se preparou para descender en la siguiente parada. A ciudad estava a solo dos manzanas dele en una pequena peatonal lena de comércios locais y cafeterias familiares. Era un barrio que había aprendido a amar, donde los tenderos la conheciam por seu nome y los vecinos la saludaban cordialmente cada manhã. Pero mientras se incorporaba para dirigir-se hacia a porta del autobús, sentiu uma presença detrás de ela. El hambre del traje gris também se havia levantado y sua proximidade resultava incômoda. Amara pudo perceber el olor a tabaco y álcool na sua roupa, mesclado com um perfume barato que não conseguia mascarar el sudor. Desculpe, murmurou Amara en espanhol, com esse leve acento senegalês que havia apelido durante os de viver em Madrid, intentando passar hacia a porta. El hombre não se moveu. Em cambio, se acercou mais, invadindo deliberadamente a seu espaço personal. Seus olhos injetados em sangue lhe recorreram de riba a baixo com uma mescla de desprecio e caçolão algo mais escuro que Amara preferiu não identificar. No ten rápido, murmurou el hombre em voz baixa, lo suficientemente alta para que ela lo escuchara, pero no tanto como para alertar a outros passageiros. Gente como tu deveria saber qual é seu lugar neste país. El autobús se detuvo com uma sacudida suave, y las puertas se abrieron con esse característico silbido pneumático. Los pasajeros começaram a descender de maneira ordenada, pero el hombre seguia bloqueando el paso de Amara, com uma sonrisa cruel que não ligava a seus olhos. Amara sentiu como a sua respiração se acelerava ligeiramente, pero no por medo. Durante os de treinamento em artes marciais, havia aprendido a reconhecer o momento exato em que uma situação passava de ser incômoda a potencialmente peligrosa. Este hombre, com a sua atitude agressiva e seu evidente estado de alteração, representava exatamente esse tipo de ameaça. Por favor, deixe-me passar, dijo Amara com voz firme pero controlada, mantendo o contacto visual. A seu treinamento lhe havia ensinado que mostrar debilidade do medo só o empoderava los agressores, pero também que a escalada innecessária de um conflito podia ter consequências impredecíveis. El conductor del autobús, ajeno à tensão que se desenrolava na parte traseira del veículo, esperava pacientemente a que os últimos passageiros descendieran. Los jovens aficionados ao futebol e ao habían bajado, llenando la parada com suas risas y conversações animadas sobre el próximo partido. Tu lugar não está aqui, continuou el hombre, acercando-se aún mais. A seu aliento alcoólico golpeou o rosto de Amara, y ela pudo ver as venas rojas que surcavam seus olhos. Deverias volver a la selva de donde viniste. As palavras caíram como pedras no ambiente tenso del autobús. Alguns passageiros que aún permaneciam no veículo começaram a notar a situação, pero a maioria preferiu desviar a mirada, incômodos pero renuentes a involucrar-se. Era uma reação típica que Amara havia observado antes el deseo de ajudar enfrentado ao temor a as confrontações. Amara sentiu como a sangue se lhe acelerava, pero não era a adrenalina del medo la que corria por suas venas, era a mesma sensação que experimentava antes de uma competição importante ou quando se enfrentava a um oponente particularmente desafiante en el dojo. Era a calma tensa que precedia a ação decisiva. Le vou pedir uma vez mais que me permita passar, dijo Amara, y a voz tinha ahora uma qualidade diferente. Era o tono que usava quando treinava a seus estudiantes mais avançados carregado de autoridade y control absoluto. No quero problemas, pero no permitiré que me falte el respeto. El hombre interpretou suas palavras como uma provocação.
Assim o rosto se incendiou de ira, Mara pôde ver como seus pulsos se cerravam. Havia cruzado a linha invisível que separava ela acoso verbal de la ameaça física iminente. Me estás ameaçando, negra de merda? Grual, levantando ligeiramente o braço de razão Yuan, gesto que Amara identificou imediatamente como precursor de Yuan ataque. Pero Luke Alhambra não sabia Luke não podia saber mirando a sua figura elegante vestida com roupa casual era que Amara Sankara não era uma vítima qualquer. Durante os últimos 24 horas, desde que tinha os ous havia começado a treinar em Yuan Pekyo Dojo de Dakar, havia dedicado a sua vida a perfeccionar no solo a técnica de LS artes marciais, sino também a disciplina mental necessária para usá-las unicamente quando for absolutamente necessário. Esse momento havia legado. El interior del autobús se havia vuelto Yuan cenário de tensão palpável. Os últimos passageiros que quedavam no veículo haviam notado finalmente a confrontação que se desenrolava cerca de la porta traseira. Uma mulher maior com Yuan bastou se havia levantado de seu assento e observava com preocupação, mientras que dos estudantes universitários intercambiavam miradas nerviosas, claramente debatendo-se entre intervenir ou alejar-se da situação. Amara evaluou a situação em uma fração de segundo, tal como lhe havia ensinado a seu sensei em Dakar anos atrás. Alhambra tinha vantagem em peso y altura provavelmente uns quantos quilos mais que ela e y vários centímetros de estatura. Pero a sua postura revelava que não tinha treinamento em combate, y seu estado de alteração por ela alcohol trabalhava a favor de Amara. Os movimentos impredecíveis podiam ser peligrosos, pero também eram ineficientes e fáceis de contrarrestar para alguém com esse nível de preparação. Última advertência, murmurou Amara, esse voz tinha ahora a cadência ritual que usava antes de começar Yuan combate além as competições. Era Yuan sonido que seus estudantes conheciam bem, da voz que precedia além as demonstrações mais impressionantes no dojo. Alhambra interpretou a sua calma como sumisión. Com uma sonrisa cruel, levantou a seu braço de razão Yuan movimento amplo y descoordenado claramente intentando golpeá-la no rosto. Era exatamente o tipo de ataque que Amara havia neutralizado miles de vezes durante seus anos de treinamento. O que sucedeu a continuação durou apenas 3 segundos, pero se gravou na memória de todos os testigos como uma sequência quase sobrenatural de movimentos fluidos y precisos. Amara desplazou a seu peso hacia el pie esquerdo, girando ligeiramente a seu torso para esquivar o poetazo que pesou a escassos centímetros de a sua mochila. Simultaneamente, a sua mano esquerda se elevou para bloquear qualquer segundo ataque, mientras que a sua direita se dirigia com precisão quirúrgica hacia o plexo solar del agressor. O impacto foi controlado pero efetivo. Amara havia calculado exatamente a força necessária para incapacitar temporalmente a seu oponente sem causar-lhe dano permanente. Alhambra se dublou sobre si mesmo, jadeando y lujando por recuperar el aliento, seus olhos abertos de choque y confundiam, pero Amara não havia terminado. Em um movimento fluido que parecia desafiar as leis da física, pivotou sobre seu pé esquerdo y usou a perna direita para executar um barrido baixo que hizo perder o equilíbrio Alhambra. Sujos de prática de kata as formas tradicionais del karate se manifestaram na perfeita coordenação entre suas extremidades superiores e inferiores. El agressor caiu hacia atrás, pero Amara lo seguiu en seu descenso, controlando a sua caída para evitar que se golpeara a cabeça contra os asientos metálicos del autobús. Em um movimento final, se posicionou sobre ele, aplicando uma lave de control que mantinha imobilizado a seu braço direito, mientras a sua rodela esquerda exercia a pressão justa sobre a seu peso para manter-lo no suelo sem dificultar a sua respiração. No se mueva, le susurrou ao oído, esse voz tinha a firmeza dela ser o templado. No quero lastimar-lo, pero puedo hacerlo si me obliga. El silencio que seguiu foi total. Os passageiros que haviam presenciado a sequência estavam boquiabertos, alguns com seus teléfonos móveis na mano,
claramente debatendo-se entre gravar o lamar a la polícia. El conductor, que havia escuchado el ruído, se havia vuelto desde seu asiento y observava la escena com uma mescla de assombro y preocupação. Está tudo bem aí atrás? Perguntou el conductor, e o homem de uns 60 anos cujo rosto reflejava décadas de experiência lidiando com situações conflitivas nel transporte público madrileno. Todo baixo control, respondió Amara, sem apartar la vista del homem que tinha imobilizado. Este seu necessita tranquilizar-se um pouco, pero já está muito melhor, verdade. El agressor, que lutava por recuperar el aliento y processar lo que acabava de suceder, logrou sentir debilmente. Sus olhos, que minutos antes brilhavam com de superioridade, agora mostravam uma mescla de confusão, humilhação e algo que poderia haver sido respeito. Amara manteve-o lavo durante uns segundos, mas tempo suficiente para que a mensagem quedara claro, antes de liberá-lo gradualmente. Se incorporou com movimentos controlados, sem dar-lhe nunca a espalda ao Alhambra, tal como lhe havia ensinado a seu treinamento. Incluso neutralizado, e o oponente podia representar uma ameaça se se la subestimava. Pode levantar-se, la dijo, estendendo-lhe na mano para ajudá-lo. Era gesto que surpreendeu tanto ao agressor como a los testigos. Depois de defender a sua dignidade de maneira tão contundente, Amara oferecia a sua ajuda a quem havia tentado humilhá-la. El hombre la miró com desconfiança, pero finalmente aceitou a sua ajuda para incorporar-se. Suas pernas temblavam ligeiramente, tanto por el impacto físico como por el choque emocional de haver sido neutralizado tão facilmente por alguém a quem havia subestimado completamente. Como? Murmurou, massageando-se el peso donde havia recebido el golpe. Como as 24 horas de treinamento en croari tradicional, respondeu Amara com sencillez, ajustando-se la coia de sua bolsa deportiva. Cinturão negro quinto dan, pero eso no es lo importante ahora. Se acercou um passo mais ao Alhambra, ou que a sua postura era relaxada, havia algo na sua presença que comandava respeito absoluto. Los outros passageiros observavam a cena em silêncio, alguns gravando discretamente com seus móveis. Lo importante é que usted acaba de aprender algo sobre julgar a las personas por a sua aparência, continuou Amara. É sua voz firme perno agressiva. Eu não venho a este país a quitar-lhe nada a nadie. Venho a estudar, a trabalhar, a contribuir. Tenho negócio próprio, pago mis impostos y em seu valores de respeito y disciplina e os y adultos deste barrio. El hombre escusava com atenção, seus prejuízos tambaleando-se ante a evidência de lo que acabava de experimentar. La mulher que havia tentado intimidar no solo havia demonstrado ser mais forte e hábil que ele, sino que además lhe estava dando uma lecção de humanidade que penetrava mais profundamente que qualquer golpe físico. Sabe por que não lhe acho mais da del necessário? Perguntou Amara, a sua pergunta era genuína, não retórica. Porque as artes marciais não se tratam de demonstrar superioridade ou de humilhar a outros. Se tratam de proteger-se a uno mesmo y proteger a los demás quando é necessário, pero também de mostrar contenção y compaixão. Uma mulher meio, que havia presenciado toda a sequência desde a seu asiento, se acercou com passos vacilantes. A seu rosto arrugado mostrava uma mescla de admiração e emoção. Senhorita, dijo com voz temblorosa, do que acaba de hacer, no solo defender-se, sino a forma em que lo ajo. Isso foi extraordinário. Outros passageiros começaram a acercar-se, alguns oferecendo palavras de apoio, outros simplesmente observando com curiosidade respeituosa a mulher que acabava de transformar uma situação de odio em uma demonstração de habilidade, control y dignidade humana. El conductor havia detenido el autobús y se havia acercado para evaluar a situação. Era homem com experiência, que havia visto de todo antes o volante del transporte público madrileno, pero incluso ele parecia impressionado por la forma em que Amara havia manejado a confrontação. Necessito chamar a la polícia? Perguntou, mirando alternativamente a Amara y al agressor. Amara observou Alhambra, que permanecia de pé junto a los asientos,
com uma mirada barra y na expressão que havia cambiado completamente. Já no que dava rastro de la arrogância y odio que havia mostrado minutos antes. Nesse lugar, havia algo que parecia ser vergonha genuína y quizás, el começo de uma reflexão profunda. Eso depende de él, respondió Amara, sealando al hombro con un gesto de la cabeça. Se está disposto a desculpar-se sinceramente y prometer-nos a todos que ha aprendido algo desta experiência, creio que podemos resolver isto sem involucrar a las autoridades. El silêncio se estendeu por el autobús mientras todos esperavam a resposta del agressor. Era um momento crucial, uma oportunidade de redenção que Amara estava oferecendo apesar de haver sido vítima de seu ataque racista. El hombre levantou lentamente a cabeça y la mirou diretamente a los ojos. Por primeira vez desde que havia subido ao autobús, essa expressão não mostrava desprezo, sino algo muito mais complexo. Reconhecimento, respeto y lo que poderia haber sido el início de la compreensão. El hombre permaneceu imóvel durante vários segundos que pareceram eternos. El interior del autobús se havia convertido em um microcosmos de la sociedade modelo, pessoas de diferentes idades, origens y circunstâncias unidas momentaneamente por haver presenciado algo que transcendia uma simple confrontação callejeira. Suas manos temblavam ligeiramente mientras se passava uma por el rostro, como se tratara de despertar de uma pesadilla. El álcool que havia consumido durante el almuerzo uma forma habitual de lidiar com a frustração de outro dia de búsqueda infructuosa de emprego e não nublava tanto a seu juízo. A adrenalina del encontro havia despejado parcialmente a sua mente, deixando espaço para uma claridade incômoda. Começou. Sua voz se quebrou. Carraspiou. Volviu a intentar-lo. Eu não sei que me passou, não sei porquê. Amara observava a sua luz interna com a paciência de quem havia aprendido a liar as emoções humanas através da obediência. Sabia que este era o momento mais delicado de toda a situação. A humilhação física havia quebrado a sua arrogância, pero ora venia a parte mais difícil. El reconhecimento genuíno dele de o que havia intentado causar. Mi nombre es Miguel. Continuou, mirando primeiro ao cielo y luego levantando a vista hacia Amara. Miguel Rodrigues, o que acabo de hacer. Lo que la dije, no tiene excusa. Los pasajeros permaneciam em silêncio, alguns inclinando-se ligeiramente hacia adelante para não perder-se nenhuma palavra de lo que se estava desenrolando ante seus olhos. Uma estudante universitária havia guardado discretamente a seu móvel, compreendendo que estava presenciando algo demasiado íntimo y significativo para ser convertido em conteúdo viral. Levo 6 meses sem trabalho, continuou Miguel, y sua confissão emergia como água de uma presa que finalmente cede. 6 meses enviando currículos, lendo entrevistas, donde me dizem que estou sobrequalificado ou que não tenho o perfil adequado. Mi mulher teve que tomar um segundo emprego para que podamos pagar a hipoteca y mis hijos. Mis hijos me miram como se fuera um fracasso. Amara escusava sem interromper, reconhecendo as palavras de Miguel ao dolor genuíno que a menudo se escondia detrás de la intolerância. A seu treinamento em artes marciais lhe havia ensinado que os oponentes mais agressivos frequentemente eram aqueles que lutavam contra seus próprios demônios internos. Pero eso não justifica lo que Reis se apresurou a dir Miguel, como se hubiera leído seus pensamentos. Usted não tem culpa de mis problemas. Usted não me quitó mi trabalho, ni me obligou a beber en el almuerzo, ni me convirtió en el tipo de persona que ataca a extras en el autobús. Uma lágrima correu por a sua mejilla, y Miguel no hizo esfuerzo alguno por ocultarla. El hombre que minutos antes havia intentado intimidar y humilhar a Amara agora se encontrava em um estado de vulnerabilidade total ante uma docena de desconhecidos. Senhorita, dijo sua voz tinha uma qualidade diferente agora, despojada de toda a rabia e el ressentimento que la haviam caracterizado antes. Poderia dizer-me assim o nome? Porque quero desculpar-me adequadamente com usted, no solo com a mulher del autobús. Amara, respondeu ela simplesmente. Amara Sankara.
Amara, repetiu a Miguel, como se estuviera probando el sonido de Yuan idioma nuevo. Yuan, nombre hermoso. De donde viene? É senegalês. Significa eterna no Wolof. Miguel asintió lentamente, y algo na sua expressão sugeria que estava arquivando as informações de uma maneira clara e significativa para ele no futuro. Amara, Luke la raizoi. Luke la diz, no reflaja quem quero ser como persona. Ni sequer reflaja quem pensava que era hasta hace uns minutos. Se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Mis padres me criaram melhor que esto. Minha esposa se casou com alguém melhor que esto. Meus hijos merecem um padre melhor que esto. La mulher maior que havia hablado antes se acercou a um pouco mais, assim o bastão golpeando suavemente contra el suelo del autobus. Assim o rosto mostrava décadas de experiência de vida, de riba visto lo melhor y o pior de la natureza humana. Dijo dirigindo-se a Miguel com a autoridade maternal que só podem exercer a las mulheres de a sua idade. Todos temos momentos de los que nos estamos orgulhosos. Lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos. Miguel la mirou com uma mescla de gratitude y vergüenza. Tiene razão, senhora. Do que vou fazer é assegurar-me de que isto nunca vuelva a suceder. Se volvió novamente hacia Amara, enderezando los ombros como se estuviera reuniendo coragem para enfrentar el momento mais difícil de la conversação. Amara, usted me ensinou algo que nenhuma terapia, nenhum livro de autoajuda, nenhum sermão havia conseguido ensinar-me. Me ensinou que a força real não tem nada a ver com intimidar a outros ou com sentir-se superior ao dia por el calor de seu pio ou a sua origem. Hizo uma pausa, mirando brevemente a los outros passageiros antes de continuar. Usted tuvo el poder de humilhar-me completamente depois de lo que la hice. Poderia haver-me lastimado seriamente, poderia haber lamado a la polícia, poderia haver preso que me arrestaram por agressão racial. En cambio, me está dando a oportunidade de ser melhor persona de lo que fui há 5 minutos. El conductor, que havia estado observando toda a escena com crescente respeito, se acercou com passos cautelosos. Senhora, le dijo a Amara, en mis 20 anos conduzindo autobus em Madrid, nunca havia visto alguém manejar uma situação como esta. O que usted hizo, la forma en que lo hizo, isso requer um tipo de fortaleza que vamos mais alá de saber pelear. Amara asintió com uma sonrisa modesta. Nas artes marciais aprendemos que el combate físico é solo uma pequena parte del entrenamiento. A parte mais importante é aprender a ser uma melhor persona, a controlar nuestras emoções, y usar nuestra força solo quando é absolutamente necessário y sempre com compaixão. Se dirigiu novamente a Miguel, que me escusava com uma atenção que raiava em reverência. Miguel, lo que me hizo me dolió, no solo fisicamente, ao que a sua intenção era lastimar-me, sino emocionalmente. Me recordou todos os momentos em que he sido juzgada por mi piel, por mi acento, por ser diferente. Miguel beijou a cabeça, la vergüenza visible em cada linha de sua postura. Pero, continuou a Amara, também me deu a oportunidade de demonstrar algo importante, no solo usted, sino a todos os que estamos aqui. Me deu a oportunidade de mostrar que a resposta à odio não tem que ser mais odio, que a resposta à ignorância pode ser educação. Que todos temos a capacidade de cambiar, de ser melhores. Eu, jovem estudante que havia estado observando desde seu asiento, se levantou e se acercou ao grupo. Desculpem, dijo timidamente, pero necessito dizer algo. Eu também gravei parte de lo que passou com mi móvel. Levantou el dispositivo, mostrando a pantalla. Me perguntava se ustedes estariam de acordo em que compartilhara esto. No para humilhar a Nadir, se apresurou a dir, mirando a Miguel, sino para mostrar como se pode resolver um conflito assim. Miguel e Amara intercambiaram uma mirada. Era uma decisão que los afetaria a ambos, potencialmente expondo-los a um escrutínio público que ninguém havia buscado. Que opina usted? Le perguntou Miguel a Amara. Essa é a sua decisão. Usted foi a vítima aqui. Amara reflexionou durante um momento, considerando além as implicações. A sua vida privada se veria afetada, sem dúvida.
Abria a atenção mediática, curiosos en esse dojo, perguntas de reporteros. Pero também havia uma oportunidade de generar um impacto positivo, de mostrar que era possível enfrentar o racismo de uma maneira que educara em lugar de simplesmente castigar. Está bem, dijo finalmente, pero com uma condição. Todos lá miraram expectantes. Quero que Miguel apareça também en el vídeo. Quero que contasse a história completa, no solo o que passou aqui, sino o que lo levou a este ponto y no que planeia ser diferente a partir de agora. Miguel palideceu ligeiramente. A ideia de exponer esse momento mais baixo ante miles, potencialmente milhões de pessoas, era aterradora. Pero também entendia que era parte del processo de redenção que Amar lhe estava oferecendo. De acordo, dijo com voz firme, se eso pode evitar que alguém mais cometa el mesmo error que eu cometi hoy, então vale a pena. El vídeo começou a circular por las redes sociais, essa mesma noite, perno de la maneira que qualquer habría esperado. Em lugar de convertir-se em outro exemplo viral de vingança, o Justicia Callejeira se transformou em algo mucho mais profundo y com plágio. La estudante universitária, que se chamava Carmen Louise Y estudava periodismo na Universidade Complutense, havia editado cuidadosamente as imagens para contar a história completa. No começava com a confrontação, sino com uma breve introdução donde explicava o contexto y as identidades de los protagonistas que haviam cedido a ser identificados publicamente. El vídeo mostrava a Miguel frente à câmara del móvel